Este é o podcast Avaliação Dialógica na Educação à Distância, uma análise de práticas avaliativas. Olá, colegas! Eu sou Giovana e trabalho na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gostaria primeiro de agradecer a coordenação deste seminário pela acolhida da nossa temática, tão relevante para nós. Convido todas e todos a refletirmos neste painel sobre as possibilidades de uma avaliação dialógica na educação à distância, ou simplesmente na EAD. A avaliação dialógica é tomada aqui como um procedimento processual e de aprendizagem para todas as pessoas envolvidas na prática educacional. A avaliação dialógica é muito mais que um diálogo pontual em que duas ou mais pessoas trocam ideias sobre o grau de conhecimento de uma delas em um dado momento. Este podcast tem uma primeira parte mais conceitual, justamente para discorrer sobre o conceito de dialogismo da perspectiva dos sujeitos, do conhecimento, da linguagem e da pedagogia. E numa segunda parte, analisaremos práticas de avaliação do desenvolvimento de estudantes em uma disciplina online de graduação e em um curso online de uma escola de governo. A princípio, trataremos também da avaliação de curso ou disciplina em um universo mais diversificado. Mas diante de nossa intenção de delimitar melhor o conceito de dialogismo, de limitar a extensão do podcast e de eliminar algumas repetições que a análise de um universo maior fez surgir, optamos pela redução tanto do número de experiências analisadas quanto dos objetos da nossa análise, sobre o dialogismo e avaliação dialógica. Ao usar o adjetivo dialógico, nos apoiamos em uma noção de dialogismo que habita o pensamento ocidental há mais de 2 milênios, desde Sócrates pelo menos. Essa noção vem se atualizando e se diversificando com o passar dos séculos. Destaco 2 autores mais recentes que, para nós, abordaram o conceito de dialogismo de modo especialmente produtivo para o campo da educação e da linguagem. São eles Mikhail Bakhtin e Paulo Freire. Uma terceira autora, Miriam Torres, sintetiza o que considera as 4 principais perspectivas do conceito de dialogismo em Bakhtin e Paulo Freire, autores cujas perspectivas, segundo ela, se complementam. A seguir, misturamos nossa fala, a fala de Miriam Torres, para detalhar a noção de dialogismo a partir dessas perspectivas. A primeira perspectiva é a do ser dialógico, ou da pessoa dialógica, ou seja, o ser humano é um ser que se realiza como sujeito na relação com outras pessoas, com outros seres, e não no mero exercício do individualismo ou da autossuficiência. A segunda perspectiva é que o saber e o conhecer, ou por extensão, o conhecimento, são fenômenos sociais, situados em um contexto concreto, histórico e de relações entre sujeitos, e de relações entre os sujeitos e aquilo que estes sujeitos buscamos conhecer ou entender. Ou seja, falamos do conhecimento como algo que se elabora a cada momento, em cada contexto ou realidade, na interação entre pessoas de forma participativa. Assim, o conhecimento a respeito de uma realidade, objeto ou fenômeno deve considerar a sua complexidade, suas oposições, as tensões no entorno dessa realidade, objeto ou fenômeno. Essa perspectiva opõe-se ao conhecimento como um conjunto de regras ou preceitos cristalizados, amplamente generalizáveis, que poderiam ser aplicados da mesma forma a qualquer tempo e lugar. A terceira perspectiva que Miriam Torres destaca do dialogismo de Bakhtin e Freire é a perspectiva da linguagem. Dessa perspectiva, a linguagem é mais que um sistema de signos, de formas ou regras. A linguagem é sempre uma ação essa que nos constitui como sujeito. Constitui o nosso pensamento, o nosso conhecer e as nossas práticas culturais e sociais. E a linguagem, como fenômeno dialógico, também se atualiza na concretude de cada realidade ou contexto. O contexto, por sua vez, como já mencionamos, é um contexto sempre datado, histórico, social, de sujeitos dialógicos. E por último, a quarta perspectiva é a perspectiva da pedagogia. Sobretudo em Paulo Freire, podemos entender o dialogismo na pedagogia a partir das 3 perspectivas do dialogismo que acabamos de abordar.
Ou seja, uma pedagogia dialógica considera o sujeito, o conhecimento e a linguagem em constante inacabamento, se constituindo a todo momento nas relações entre as pessoas e em realidades concretas. Freire concebe a pedagogia dialógica como uma possibilidade reflexiva, crítica e transformadora, em oposição a uma pedagogia transmissiva de verdades únicas e de negação da autonomia dos sujeitos. Partindo dessas 4 perspectivas, formulamos algumas perguntas para nos ajudar a analisar as práticas ou processos avaliativos quanto ao seu comprometimento com a noção de dialogismo. Eis as perguntas. Número 1. O processo avaliativo foi construído em conjunto com a turma, considerando seus conhecimentos prévios, suas necessidades e objetivos em relação, no caso, ao curso ou disciplina? Ou foi um processo predefinido pela equipe docente, sem possibilidade de adaptação, independentemente do contexto profissional ou acadêmico das alunas e alunos de cada turma? Número 2. A prática avaliativa configurou-se como um procedimento processual de ensino-aprendizagem? Ou configurou-se como um momento estanque cuja única função seria medir algum atributo da aluna ou aluno? Número 3. A prática avaliativa favoreceu a colaboração para a investigação e a construção de conhecimento entre os sujeitos do processo pedagógico? Ou apostou na competitividade entre grupos ou indivíduos? Número 4. A prática avaliativa permitiu a expressão das subjetividades presentes? Ou tinha como voz única a voz do avaliador ou avaliadora? Número 5. A avaliação teve como objeto a disponibilidade da aluna ou aluno de reunir, sintetizar e aplicar de modo contextualizado uma complexidade de conteúdo sobre o tema tratado? Ou buscava simplesmente verificar se a aluna ou aluno conseguia repetir o conteúdo simplificado pela equipe docente? Número 6. A avaliação utilizou-se de diferentes gêneros textuais e diferentes modalidades da linguagem, possibilitando a aluna ou aluno agir de diferentes formas sobre o objeto de estudo? Ou prendeu-se à formalidade da linguagem acadêmica ou técnica, limitando o exercício do pensamento e a expressividade dos sujeitos? Número 7. Os produtos resultantes da avaliação serviram a novos diálogos, seja internamente na turma ou com o público externo? Número 8. As alunas e alunos tiveram oportunidade de se manifestar em relação aos instrumentos e critérios de avaliação ou em relação à pontuação ou conceitos obtidos na avaliação, com a possibilidade de transformá-los ou adaptá-los? Ou esses instrumentos e critérios eram inflexíveis? Número 9. A avaliação possibilitou aos sujeitos avaliados uma prática reflexiva, crítica e transformadora da realidade, no nosso caso, da realidade nos setores de sua instituição? Possibilitou o desenvolvimento gradual dessa reflexão? As práticas avaliativas informaram sobre os diversos elementos do processo de ensino-aprendizagem que influenciaram nesse desenvolvimento? Ou elas apenas serviram para medir a capacidade de memorização das alunas e alunos em episódios pontuais? A análise propriamente dita das práticas avaliativas. Dada a complexidade dessas perguntas e das análises que elas provocariam, a análise que nos propusemos para este painel se restringirá a esta última quadra de perguntas, de número 9. As demais perguntas ficam como sugestão para futuros estudos. Nossa análise será apresentada a seguir de forma sintética e tem como objeto 2 processos avaliativos. O primeiro, inserido em uma disciplina online do ensino superior, e o outro, inserido em um curso online oferecido por escola de governo. Essa disciplina e esse curso aparecem aqui sem a menção a seu título ou a outro detalhe que facilite a identificação de sua origem, uma vez que foram disponibilizados apenas em ambientes privativos. O primeiro processo avaliativo a ser analisado faz parte de uma disciplina online de graduação sobre recursos computacionais e midiáticos para a EAD. Nessa disciplina, o processo avaliativo explicitado para a turma incluiu a produção de uma curadoria de recursos digitais, de uma tecnobiografia, de apresentações digitais como slides, podcast, vídeo, objetos de aprendizagem, além da criação de uma sala de aula online. Incluiu ainda a distribuição de pontos classificados como de participação,
relativos à pontualidade no envio das tarefas, a participação nos fóruns semanais, a interação com a turma, a tempestividade com que alunas e alunos atendiam às solicitações da equipe docente e a apresentação de contribuições relevantes no diálogo com a turma e com a equipe docente. Vamos analisar então essas práticas com a luneta daquelas perguntas que apresentamos há pouco, quais sejam: a avaliação ajudou a informar a equipe docente a respeito do desenvolvimento do conhecimento da aluna ou aluno acerca dos recursos computacionais e midiáticos estudados na disciplina? E ajudou a informar também a respeito dos diversos fatores que estavam influenciando esse desenvolvimento? E ainda, contribuiu para o avanço do conhecimento das alunas e alunos? Ou as práticas avaliativas serviram apenas para medir, por exemplo, o potencial da memória recente das alunas e alunos em momentos pontuais da disciplina, ou sua competência para manipular o Ctrl+F, Ctrl+C e Ctrl+V? A resposta às três primeiras perguntas é positiva. De início, já podemos observar que as práticas privilegiaram avaliar o conhecimento aplicado e não o potencial da memória recente das alunas e alunos, uma vez que foram práticas de produção dos objetos estudados e não uma bateria de perguntas com respostas únicas. Mas um tipo de atividade avaliativa ou mesmo metodologia, por si, não garante o dialogismo. Ou seja, o dialogismo não é alcançado em função meramente do tipo de atividade ou metodologia que se emprega, e sim em função da forma como um recurso pedagógico, uma atividade ou metodologia são apropriados pelos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. O que nos leva a responder sim àquelas três perguntas é a conjugação dessas atividades de produção com outros aspectos do processo avaliativo, às vezes não explicitados, e também com outros aspectos do processo de ensino-aprendizagem como um todo. No caso, para cada produção discente, a professora ou professor, após uma primeira apreciação da produção, interagia com a aluna ou aluno, apontando possibilidades de aperfeiçoamento do produto criado, que poderia ser aperfeiçoado em seguida. Assim, o sistema de pontuação não era a representação matemática do percentual do conhecimento, digamos, aprendido, e sim refletia a disponibilidade da aluna ou aluno para se deslocar em direção ao seu aperfeiçoamento. Nessa disciplina, havia 6 professoras e professores, sendo que cada uma ficava responsável por acompanhar um conjunto em média de 12 alunas e alunos. Havia ainda fóruns semanais sobre o conteúdo e um fórum tira-dúvidas, que foi bastante utilizado pelo corpo docente para dialogar com a turma a fim de esclarecer dúvidas a respeito do uso dos recursos tecnológicos que estavam sendo estudados. Esse conjunto de fatores garantia também o exercício por cada docente de uma escuta bastante ativa, sendo possível a docente observar, inclusive, potenciais específicos de cada aluno ou aluno, suas dificuldades com a manipulação de recursos tecnológicos e aspectos psicológicos, como, por exemplo, julgamento negativo sobre sua capacidade de aprender, ainda que essas questões não fossem explicitadas pela aluna ou aluno. Assim, era possível, a partir daí, construir em conjunto soluções para os obstáculos enfrentados durante as práticas avaliativas e durante o processo de ensino-aprendizagem como um todo. Isso contribuiu para o desenvolvimento tanto da equipe docente quanto das alunas e alunos, no que diz respeito aos objetos de estudo e às metodologias empregadas. Um questionário no início da disciplina sobre os hábitos das alunas e alunos na internet foi também uma ferramenta importante para dimensionar o conhecimento prévio da turma acerca dos recursos computacionais e midiáticos para a EAD. Houve sim vários momentos de construção teórica acerca dos objetos estudados. Havia aí referências trazidas pela equipe docente e referências compartilhadas pela turma, em atividades em grupo e na construção colaborativa de páginas wiki. Tais atividades não foram pontuadas como nota. Observamos que as referências trazidas pelos docentes eram atualizadas à medida que se percebiam potencialidades ou dificuldades novas na turma. Como já dissemos, tudo isso pode ser alcançado não apenas pelo desenho específico de uma prática avaliativa, de uma metodologia ou recurso didático, mas em função da apropriação dialógica desses elementos pelos sujeitos envolvidos. O segundo processo avaliativo a ser analisado integra um curso online sobre técnicas de ensino-aprendizagem para EAD, ministrado por uma escola de caso legislativo.
Nesse curso, o processo avaliativo explicitado para a turma incluiu a distribuição de pontos entre as seguintes tarefas: participação em 2 fóruns temáticos, uma atividade dissertativa em que a aluna ou aluno teria de dar solução a uma série de casos tomados como problemáticos e, por fim, uma atividade que pedia a elaboração de um parecer a respeito de um plano de curso sobre o processo legislativo para assessores parlamentares. Analisamos então essas práticas avaliativas, tendo como base aquelas mesmas perguntas que orientaram a análise anterior, adaptadas para o caso atual, quais sejam. Essas práticas avaliativas ajudaram a informar a professora tutora a respeito do desenvolvimento do conhecimento de cada estudante acerca das técnicas de ensino-aprendizagem para EAD trabalhadas no curso, e ajudaram a informar também a respeito dos diversos elementos da prática educacional que estavam influenciando esse desenvolvimento? E ainda, essas práticas levaram a turma a avançar naquele conhecimento? Ou elas serviram apenas para medir, por exemplo, a capacidade de memorização de cada estudante em momentos pontuais do curso? Para o primeiro fórum temático foi adotada a técnica chamada de bola de neve, segundo a qual a participação no fórum deveria ser sempre com um comentário que negasse ou complementasse o comentário anterior. Percebemos que isso contribuiu para que o desenvolvimento do conhecimento de cada participante fosse impulsionado pelo desenvolvimento do conhecimento da turma como um todo e da equipe docente também. O resultado foi um conteúdo que expandiu e aprofundou a compreensão de todas e todos sobre o tema em questão. As 2 atividades avaliativas seguintes foram dissertativas. Uma pedia a resolução de episódios apresentados como problemáticos para a prática docente e a outra era um fórum em que cada estudante teria de discorrer sobre um dado conceito, até então desconhecido pela turma. Talvez em outros contextos, essas atividades pudessem ter se estendido em diálogos mais densos e ter facilitado tanto a percepção dos novos conhecimentos alcançados, quanto o nível de aprofundamento desse conhecimento. No entanto, havia no curso uma única professora, identificada como professora tutora, para interagir com mais de 50 estudantes. Isso levou a professora a responder à turma de modo geral, com comentários que não davam conta das particularidades do desenvolvimento de cada estudante, de suas percepções sobre os objetos de estudo. Essas particularidades muitas vezes não puderam ser expressas, nem ser percebidas. A última atividade, descrita como avaliativa, previa a elaboração de um parecer. Além de a quantidade de estudantes por professora ser também aqui um dificultador para a percepção do desenvolvimento de cada estudante, essa atividade foi a última do curso, não tendo tempo hábil para refazimentos, que poderiam sim facilitar a percepção do processo de desenvolvimento do conhecimento da turma sobre esse tema. Avaliamos que uma atividade dessa dimensão deveria ser proposta por etapas para a turma, o que daria mais oportunidade para o exercício do diálogo e da percepção. Um fórum tirar dúvidas auxiliava na resolução das dificuldades da turma, mas não podemos mencionar até que ponto a constatação dessas dúvidas serviu a orientar adaptações ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse curso, havia atividades com as chamadas questões de múltipla escolhas, que não eram pontuadas, não constavam do sistema avaliativo. Esse uso, diríamos, inusitado das questões de múltipla escolha servia apenas, conforme descrito no manual do curso, para a fixação do conhecimento. Sem discutir aqui se o conhecimento, na perspectiva dialógica, seria algo capaz de se fixar ou não em uma cachola, o uso das questões ditas de múltipla escolha fora de seu emprego tradicional, ou seja, sem ser para avaliar conhecimentos transmitidos, esse uso retoma incisivamente a compreensão de que não seria um tipo de atividade, de metodologia ou recurso didático que por si determinaria o caráter dialógico ou não de uma prática pedagógica. Daqui começamos, inclusive, a imaginar novos usos para as questões de múltipla escolha, o que até poderia tirar delas o título de grande ícone da pedagogia transmissiva. Quem sabe as questões de múltipla escolha poderiam ser empregadas justamente para se buscarem as lacunas da resposta apresentada como correta. Ou ainda, para avaliar se as questões consideradas incorretas poderiam ser consideradas parcialmente corretas.
estamos chegando ao fim deste podcast. Esperamos que as reflexões que trouxemos aqui possam contribuir para a realização de processos avaliativos e processos de ensino-aprendizagem mais dialógicos, mais horizontais e mais efetivos para a administração pública. Deixo para nós algumas perguntas sobre os problemas mencionados nesta análise. Qual o sentido da avaliação na formação de servidoras e servidores por escolas de governo? Qual o objetivo da avaliação quantitativa de servidoras ou servidores em cursos ministrados por essas escolas? Como a mineração de dados pode nos ajudar no refinamento de ferramentas de avaliação das necessidades de formação na administração pública? Nos encontramos no fórum de discussão deste painel. Um abraço e obrigada por acolherem essas reflexões.